O Brasil lidera um ranking desconfortável. É o país que mais gasta com o poder judiciário em proporção ao seu produto interno bruto, o PIB. Em 2021, esse custo alcançou impressionantes 1,61% do PIB, superando a média internacional de 0,37%, e deixando para trás até mesmo países como a Costa Rica, que aloca 1,54%. Essa realidade contrasta com a realidade de nações desenvolvidas, que geralmente destinam cerca de 0,3% do PIB ao judiciário, e também com países em desenvolvimento, que gastam em média 0,5%. Mas por que o judiciário brasileiro custa tanto? A resposta está nas folhas de pagamento. De acordo com dados de 2022, dos 159,7 bilhões investidos no sistema, impressionantes 82,2% foram destinados à remuneração e contribuições sociais de magistrados e servidores. Os salários pagos ao Poder Judiciário no Brasil são, em sua grande maioria, superiores ao teto constitucional estabelecido pelo salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. A Constituição brasileira é clara ao estabelecer que o teto salarial no serviço público é o valor recebido pelos ministros do STF, atualmente, fixado em torno de R$ 41 mil. No entanto, um estudo recente revelou que 93% dos integrantes do Judiciário e 91,5% dos membros do Ministério Público recebem salários acima desse teto. Essa discrepância ocorre devido a uma série de auxílios, indenizações retroativas e outras vantagens financeiras que, na prática, burlam o teto constitucional. Um dos casos mais chocantes ocorreu entre novembro de 2023 e outubro de 2024, quando 125 juízes receberam mais de R$ 500 mil em apenas um mês. Alguns contra-cheques chegaram a ultrapassar 1,2 milhão, um valor que beira o absurdo em um país com tão graves desigualdades sociais. É importante destacar que esses valores milionários muitas vezes são justificados por indenizações, retroativos, além de auxílios para moradia, alimentação e transporte, pagos mesmo quando os beneficiários não têm a menor necessidade deles. Enquanto o judiciário consome uma fatia tão expressiva do PIB, setores essenciais como educação, saúde e segurança enfrentam dificuldades de financiamento. O impacto é sentido diretamente pela população que convive com escolas públicas sucateadas, hospitais sem recursos e uma segurança pública para lá de ineficiente. O custo elevado do judiciário também compromete a eficiência do sistema. O Brasil é um país onde os processos judiciais demoram anos para serem finalizados, generalizando aqueles que mais precisam de justiça num arcabouço de lentidão e de lerdeza. O judiciário brasileiro é frequentemente visto como elitista e também como ineficaz pela maioria da população. Para entender o tamanho da distorção brasileira, é fundamental compará-lo com outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o custo do judiciário é de apenas 0,14% do PIB, e os salários dos juízes são mais modestos, variando entre 200 mil e 270 mil anuais, dependendo da instância. Na Alemanha, o custo é de 0,32% do PIB, com juízes recebendo aproximadamente 90 mil euros por ano. Enquanto isso, no Brasil, juízes de primeira instância chegam a ganhar o equivalente a 50 mil mensais, sem contar os benefícios. Essa disparidade demonstra como o sistema brasileiro precisa de uma reforma profunda para se alinhar às melhores práticas internacionais. Diante dessa realidade, é urgente que o Brasil promova uma reforma no judiciário. Essa reforma deve incluir os seguintes itens, que eu imagino que sejam cruciais: limitar os auxílios e indenizações que extrapolam o teto constitucional, tornar público e acessível o detalhamento dos gastos com salários e benefícios de magistrados, investimento em tecnologia e capacitação para acelerar o trâmite dos processos judiciais, fortalecer
fortalecer de verdade os mecanismos de fiscalização e participação cidadã, para garantir que os recursos sejam usados de forma eficiente. Denunciar os abusos cometidos por uma minoria que se beneficia de um sistema altamente descontrolado. Isto é um dever cívico. O Brasil não pode mais tolerar um judiciário que consome recursos em detrimento das reais necessidades do povo, que está passando fome. O que você pensa sobre o custo do judiciário no Brasil? Como podemos nos mobilizar para exigir transparência e responsabilidade? Por favor, deixe sua opinião e participe dessa discussão que é essencial para o futuro do nosso país. Nós precisamos colocar o dedo nessa ferida. E falar certas verdades não quer dizer desrespeito, não significa desrespeito, mas acima de tudo que nós estamos exercendo a nossa cidadania. O Brasil precisa mudar. O Brasil precisa passar por uma transformação de 360 graus. Nós estamos em uma situação extremamente séria e não dá mais para esperar. É preciso tomar providências agora. Conto com todos vocês, me ajudem para que possamos criar aqui uma discussão bastante frutífera e perene. E, mais uma vez, muito obrigado por me prestigiarem e por assistirem este vídeo. Valeu, gente. Até o próximo, se Deus quiser.